Olá meninas, tudo bom? Eu sou a Dani Salvador, pra quem ainda não me conhece. Quem já me acompanha lá no blog sabe que aos domingos eu posto Belas por Dentro e por Fora, que foi a ideia inicial, né, do Dani Salvador. Eu tinha casado, Deus tinha feito tantas coisas na minha vida, eu quis compartilhar com as meninas. Daí o blog foi, né, se modificando aos poucos, porque minhas amigas começaram a pedir também dicas de moda, de maquiagem, porque eu também fiz moda e sou maquiadora também. Então começou assim, virar o meu mundo, né? Mas eu também não queria deixar de falar o que eu mais queria, sabe? Que era a beleza interior. E aí, esses dias eu fiquei pensando, por que não, né, trazer o Belas para o meu canal, né, não só a galera que tem, porque eu acho que só tem gente que vê lá, tem gente que vê os dois, tem gente que vê só aqui. Eu falei, quer saber, vou passar, né, pra todos, porque é tão gostoso a gente falar da beleza interior também, né, a gente sempre tá aqui falando sobre batom, maquiagem, cabelo, moda, né, mas o que realmente interessa, assim, que vai ficar pro resto das nossas vidas é o que a gente tem aqui dentro. Então eu resolvi vir aqui também com o meu primeiro Belas por Dentro e por Fora no YouTube. Como tudo começou com a minha história, com a história do Henrique, com as coisas que Deus estava fazendo em nossas vidas, hoje meu primeiro vídeo de Belas por Dentro e por Fora vai ser sobre o meu casamento e sobre essa história linda que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu conheci o Henrique em Arraial do Cabo. Eu estava afastada da igreja, minha família toda é cristã. A gente já nasce aqui na minha família dentro da igreja, né? Eu conheci o Henrique em Arraial do Cabo, numa festa que teve lá. Eu tava lá com a minha família, né? Com a minha mãe e tal. E ele tava lá com a família dele. E aí a gente, sem querer, a gente se conheceu numa festa que tinha lá e tal. E começou aquela paquera, né? A gente conversando, descobrimos que morávamos muito próximos. Tipo, eu morava num bairro, ele morava no bairro do lado do meu. E aí quando a gente chegou em Niterói, a gente continuou a amizade e tal. A gente começou a ficar. Sabe como é que é ficar, né? Se pega e sem compromisso. Coisa que, assim, eu não tava acostumada, não fazia parte da minha personalidade, do meu universo. Mas eu tinha namorado há muito tempo e tinha colocado na minha cabeça que eu ia curtir a vida e que eu ia ficar com os garotos e não ia ter compromisso com ninguém. Antigamente, quando eu comecei a namorar muito novinha e eu era apaixonada e tipo, eu nunca tinha vivido, sabe, ficar e curtir, e baladinha. E aí eu tinha resolvido isso na minha vida, sabe? Mas era tudo ao contrário do que eu era, do que eu era acostumada, do que eu fui criada, entendeu? E aí eu conheci o Henrique, a gente ficou e tal. E eu botei isso na minha cabeça, sabe? Eu só vou curtir. Quando eu vi, eu tava apaixonada por ele. Na verdade, me machuquei muito, porque com esse lance de que eu vou curtir, na verdade, ele curtiu com a minha cara, entendeu? Não foi eu que curti com a cara dele. Porque isso não era de mim. Tava querendo passar por uma coisa que eu nem sabia como fazia, entendeu? A pessoa aqui que disse que ia ficar com os garotos, ia curtir a vida, só ficava com ele, apaixonada e me enganando, né? E na verdade, ele tava curtindo mesmo. Ele era zoador. Só que aí eu percebi isso tudo e falei pra mim mesma assim, acabou agora essa palhaçada, agora. O que eu vou fazer? Eu vou terminar com ele, vou voltar pra igreja e vou dizer pra ele que agora eu mudei, que eu sou outra pessoa e tal. Enfim, falei com o bichinho. Terminei com ele, falei que eu não queria mais nada, que agora eu estava voltando pra igreja, que aquilo tudo não era pra mim. E foi assim. Só que ele descobriu que gostava também de mim, que na verdade ele estava apaixonado e tal. E aí ele foi e pediu pra namorar. Aí eu falei pra ele, Henrique, olha só, quer namorar? Ok. Domingo é dia de igreja. Eu vou pra igreja, se você quiser ir, ok. Se você não quiser ir, não tem problema.
vai lá pra casa. Na hora que eu for pra igreja, você vai embora, ou fica na minha casa, mas eu vou pra igreja. Como eu sabia que ele não curtia muito o lance, né, de igreja evangélica e tal, o que eu fiz? Eu não fiquei perturbando a cabeça não, sabe? Eu mudei, eu comecei a ser o que eu sempre fui, né? Parei de querer forçar uma coisa que eu não era. Falei pra ele, ó, é isso, tá? E aí ele, tipo, um dia ele me ligou e falou assim, onde você tá? Aí eu falei, eu tô aqui na Igreja Batista, numa vigília. Aí ele, tá, né? Tipo, é que vocês não me conheciam. Aí ele ficava achando, com certeza deve estar, tipo, numa noitada alguma coisa, né? Porque quando eu resolvi me afastar, eu falei que eu ia zoar. Vocês lembram que eu falei isso? E aí ele foi e falou assim, tá, onde é? Aí eu falei. Aí ele foi e brotou lá. E eu falei, ué, tá aqui, vou falar nada, né? Vou ficar quieta na minha. Ele foi, pegou e sentou do meu lado. Começou lá o louvor e tal, babá. Aí o pastor foi e fez o apelo. Pra quem tava lá, visitante, que não conhecia Jesus ainda, quem queria, babá. E aí o que aconteceu? Quando eu abro meu olho, Henrique lá na frente, ajoelhado. Gente, eu queria muito que ele estivesse aqui pra contar, porque é muito legal a gente contando junto, assim. A gente se diverte. Daí, meu marido, ele sempre foi surfista. Eu já conheci ele surfando. E aí eu me lembrei que antigamente eu ia com os meus amigos no Bola de Neve, que é uma igreja super legal, assim, de jovens e tal, que falava a nossa língua. E aí o que aconteceu? Eu falei, Henrique, vou te levar numa igreja que eu acho que você vai gostar. Aí fomos. Eu falo muito aí, né? Fomos pro Bola. Quando ele chegou lá, tipo, os amigos dele da praia, várias pessoas que ele já conhecia, e aí ele falou, gente, é muito legal essa igreja, não, ficamos. Cheguei na igreja do Bola lá, e aí comecei a perceber que a galera, ela não era de pegação, não era uma galera que, tipo... Cara, que a galera queria mesmo fazer a vontade de Deus e que acreditava, sabe, que Deus quer o melhor pra gente, sabe? Como eu acredito. E a gente já chegou namorando e a gente começou a ver que vários casais, eles oravam antes, sabe? Tipo, em vez de ficar, ora pra ver e começa a conhecer a pessoa e você fica num tempo de oração conhecendo a pessoa e orando pra ver se é de Deus, sabe? Aquele relacionamento. E aí eu falei, Henrique, a gente não fez isso. Como é que eu sei que você é de Deus pra minha vida? Aí ele falou, é verdade. Fomos conversar com o pastor. Aí o pastor, não, vocês, tipo, podem ficar juntos, é de Deus, que eu não sei o que. A gente perturbou. Que a gente quer, que a gente quer, que a gente quer. Ah, vocês querem? Então tá bom. A gente ficou orando um tempo e tal, e aí a gente, graças a Deus, a gente viu que era muito de Deus o nosso relacionamento, que a gente tinha que ficar junto. E esse tempo de oração só serviu pra a gente amadurecer, sabe? A gente amadureceu em vários aspectos. E aí foi bom que a gente começou a querer buscar mais a Deus do que qualquer outra coisa. E eu comecei a falar com Deus assim, essa é minha vontade, mas eu quero que a sua seja a que prevaleça na minha vida. E eu aprendi isso, sabe? Com essa atitude eu aprendi várias coisas. Eu amadureci, que eu era muito ciumenta, eu era insuportável de ciumenta. E aí eu comecei a aprender a confiar. Eu era uma pessoa dominadora, assim, porque mulher, né, gente? Mulher gosta de querer ajeitar as coisas, gosta de tipo assim, tem que ser tudo... Não sei vocês, mas era muito assim. E aí eu comecei a querer colocar a vontade de Deus, as coisas de Deus, e não as minhas, sabe? As minhas vontades. Parei de ser um pouco mimada, assim, pra poder obedecer mais a Deus. Esse tempo de oração foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu pude conhecer o Henrique como ele realmente é, né? E ele pôde também me conhecer. Foi ótimo. Num culto, a gente já tava namorando, num culto, o Rodrigo Marini, que hoje é pastor da igreja de Saquarema, se a Bia, a esposa dele, estiver me vendo, ele ou alguém de Saquarema estiver me vendo, ó, um beijo, seu pastor é uma bênção, tá? E aí o Rodrigo Marini chegou pra gente, ele nosso amigo e tal, falou assim, vem cá, vocês já são noivos? Ele sabia que não, eu acho. Aí a gente falou, não. Aí ele, olha só, Deus tá... vocês precisam casar. Aí a gente olhou assim, o Henrique me olhou, Henrique,
Eu olhei pra Henrique, cara, o marido tá doido, brother. Ele voltou e falou assim, não sou eu que tô falando, é Deus que tá falando. E o que acontece, gente? O Henrique tinha feito um trato com Deus. Que se ele conseguisse um trabalho, e era o trabalho dos sonhos dele, que era a empresa que ele trabalha hoje, ele ia pedir pra casar comigo. Ele tinha falado isso com Deus há muito. Só que ele não tinha me falado nada. E quando o Rodrigo falou que foi Deus que estava falando, Deus lembrou ele desse trato, sabe? E aí ele falou, nossa, tipo, entendi tudo, né? Foi muito maneiro. O que acontece? A gente não tinha R$1 para casar. Eu era universitária na época. O Henrique tinha acabado de assinar a carteira. Foi nesse dia que Deus falou. Foi o dia que assinou a carteira dele. E a gente nunca tinha conversado sobre casamento. A gente até falava, no futuro, sabe? Mas não assim, vamos casar, planejar, nada. A gente conversou e chegamos à conclusão. Se Deus mandou, é porque Ele sabe de todas as coisas, né? Então vamos obedecer. Cara, foi na fé. Muito na fé. Gente, vocês não tem noção. Eu morava com a minha mãe, mimadíssima, tá? Minha mãe, se estiver vendo isso, vai falar, é verdade, eu mimei. Ele, super mimado pela mãe dele. Catarina, se estiver me ouvindo, tá sabendo que eu tô falando a verdade. Todo o conforto de casa de mãe e de pai, pra gente, do nada, resolver casar, né? Deus mandou, Deus sabe de todas as coisas, Ele é maravilhoso e a gente resolveu confiar, ter fé e obedecer. Conversamos com o nosso pastor, falamos com ele, contamos a história. Ele nos ajudou a escolher uma data, porque a gente queria noivar e 1 ano casar. E ele nos orientou e nos ajudou em tudo. E o que acontece? Casamos. A gente não tinha dinheiro de nada, gente. Foi bem assim, exatamente assim. Comecei a fazer uma planilha no computador. Botei lá tudo que eu gastava, tudo que eu comprava pro casamento, tudo que eu ia fazendo pro casamento. Quando eu fui ver, o dinheiro que eu já tinha gastado era um dinheiro que eu nunca tive na vida. Falei, vou parar com isso, não vou ficar maluca. Senão eu vou ficar maluca. E daí eu só sei que eu casei. A minha casa, gente, é sério, eu ganhei tudo na minha casa. Eu não contei pra vocês. Eu falei pra Henrique, já que a gente obedeceu a Deus, que a gente fez tudo certinho, sabe o que eu quero? Eu quero viajar pra Buenos Aires na minha lua de mel. Buenos Aires é uma cidade super charmosa. E eu queria muito pra lá, sabe? É porque eu queria um lugar que fosse romântico, sabe? E eu sempre tive vontade de passar minha lua de mel lá. A gente conseguiu pagar lá a viagem, conseguimos pagar a festinha. Vocês vão ver, pode ir no blog lá, que bota lá na busca, casamento, que vocês vão ver lá, que tem as fotos do meu casamento. Meu casamento foi super bonitinho, tá? Foi uma gracinha. E aí, tive o vestido de noiva que eu quis, passei a lua de mel no lugar que eu quis, me arrumei no lugar que eu quis. Minha casa ficou exatamente do jeito que eu queria. Houve vários milagres na casa, assim. O Henrique, ele pintou a casa inteira, ele amassou, ele que fez tudo. E Deus foi abençoando, capacitando ele, porque ele nunca tinha feito nada disso. E Deus foi fazendo as coisas, sabe? A gente foi dando um passo de fé e foi acontecendo as coisas na nossa vida. E aí, quando eu me vi de noiva, gente, eu me arrumei toda. Quando eu olhei no espelho, eu me vi de noiva. Vocês não têm noção da parada que aconteceu. Cara, Deus falou comigo, sabe? Assim, tipo, que eu tinha conseguido, sabe? Viu como é bom obedecer. Olha as coisas que aconteceram. Meu casamento, minha casa, minha viagem. Tudo conforme eu pedi, sonhei. E obedecer é a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. E o melhor de tudo é o quê? O Henrique era uma pessoa, né? Um garoto normal, né? Que gostava de zoar, de pegação, de noitada. E com esse tempo que a gente teve de oração, de transformação, ele começou a amar a Deus e eu querer obedecer a Deus acima de todas as coisas. Então, assim, hoje eu posso te dizer que o meu marido, ele é um homem de Deus, uma pessoa que eu confio, uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que eu admiro demais.
E hoje eu sei que eu posso confiar no meu marido, que ele é um homem respeitável, sabe? O Henrique, ele ama mais a Deus do que todas as outras coisas. Então, se um dia ele vier fazer alguma coisa de errado, ele vai estar fazendo primeiro a Deus. Então é uma coisa que, assim, me conforta, me dá segurança. É muito bom você poder casar com aquela pessoa que você vê que foi preparado pra você, sabe? Uma pessoa que teme a Deus. É muito legal isso. Se eu tivesse colocado meus pés no chão, assim, sabe? E agido sem fé, eu falei assim, Deus tá maluco, como é que eu vou casar? Como é que ele manda uma coisa dessa se eu não tenho nem... Eu trabalhava em loja na época, era universitária. O Henrique tinha acabado de entrar na empresa dele, tava em período de experiência, sabe? Como é que, se eu colocasse meus pés no chão e falasse assim, não vou obedecer porque não há possibilidade disso, eu ia perder a melhor fase da minha vida, eu ia perder ver o agir de Deus em cada detalhe, sabe? Que se eu parar pra contar aqui, gente, foram muitas experiências nessa fase de noivado. Coisas assim que se eu contar pra vocês, vocês vão até duvidar. Porque só mesmo quem conviveu com a gente sabe que Deus fez. Foi muito maneiro. Em Mateus 14:22, que é a passagem que Jesus anda sobre as águas, eu não vou ficar falando aqui porque vou me alongar, né? O vídeo já tá compridinho. Mas pega uma Bíblia aí e lê, tá? Que vocês vão entender. O que acontece? Jesus anda sobre as águas, Pedro pede pra andar também, pra experimentar, né, esse sobrenatural. E Jesus fala o quê? Vem, né? E ele foi. Quando ele começou a se ligar nas coisas que estavam acontecendo, sabe? O vento, o mar, eu tô andando sobre as águas. Ele começou a colocar medo, a duvidar, né? E aí ele afundou. Então, pra gente não afundar, o que a gente precisa? Ter fé, caminhar, confiar, dar a mão pra Deus e ir, sabe? Jesus vai fazer um milagre na sua vida. Só pra gente poder falar um pouco de coisas que nos embeleza a alma, que nos faz ter vida, né? Porque hoje em dia o mundo é tão corrido, né? E as coisas acontecem tão rapidamente, mecanicamente, que às vezes a gente esquece que a gente tem um Deus e que Ele abre portas, Ele fecha portas, Ele abre caminhos. Se Ele falou pra você que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Você só precisa buscar. A única preocupação que você precisa ter na vida é buscar Ele, obedecer e fazer a vontade dEle na sua vida. E trabalhar, buscar, correr atrás, que Deus faz o resto, tá? Eu não fiquei sentada no sofá, Deus falou que eu vou casar e acabou, não. Eu comecei a trabalhar pra caramba, o Henrique também, a gente começou a buscar pra que as coisas de Deus possam acontecer. Que isso é verdade, né, gente? A gente precisa também atrair as coisas de Deus pra nossa vida. Porque se você ficar sentado, Deus falou que vai fazer e vamos ver aí o que Ele vai fazer, também não é assim, né? A gente precisa dar um passo de fé, a gente precisa correr atrás, não esperar cair do céu, porque assim, Ele capacita, Ele abre portas, mas você precisa pegar suas pernas e andar pra abrir a porta, né? Ele vai lá abrir a porta pra você, mas você pra passar na porta você tem que quê? Tem que andar. Então, vamos trabalhar, ter uma intimidade com Deus, buscar, correr atrás. Que se Deus falou que Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer na sua vida. Você que tá querendo casar, que Deus falou que você vai casar e que é promessa de Deus na sua vida, acredite, tá? Acredite. Gente, se vocês convivessem comigo naquela época, vocês iam ver que eu não tinha expectativa nenhuma pra casar. Eu não tinha nada pra casar e as coisas foram acontecendo. Minha mãe foi ajudando, o pai de Henrique ajudou na obra. O Henrique começou a trabalhar direitinho, tanto que ele tá lá até hoje. Eu trabalhava na época em loja, Deus foi começando a mandar trabalho pra mim. Então é isso, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do meu Belas por Dentro e por Fora em vídeo. E eu tô louca já pra domingo que vem. Então é isso, meninas. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra mim, se inscreva aqui no meu canal pra fazer parte dessa família gostosa, tá bom? Esse Belas por Dentro e por Fora a gente só tem aos domingos. E nos outros dias
é moda, beleza, coisas de mulherzinha, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!